Você já percebeu que algumas pessoas têm um radar interno que parece captar a verdade sobre a vida? Elas revisam, conferem, elas analisam e só se sentem em paz quando tudo está exatamente no lugar certo. São aquelas pessoas que não entregam nada mais ou menos. Tudo que elas fazem precisa estar perfeito, organizado, impecável. Hoje nós vamos falar sobre esse perfil comportamental conforme, também conhecido como perfil analítico. Esse é o perfil das pessoas que valorizam a precisão, a exatidão e a qualidade. São líderes que tomam decisões baseadas em fatos e dados e que têm um prazer enorme em entregar com excelência tudo aquilo que fazem. Mas eu quero te contar, na verdade eu quero te convidar para ir além da superfície, porque existe uma linha muito fina entre buscar excelência e ser prisioneiro do perfeccionismo. E é sobre essa jornada que nós vamos falar aqui hoje. Aqui é Cristiane Oliveira e se você chegou até aqui, até esse momento desse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o seu like, porque aqui no canal Me Ajuda Cris, nós falamos sobre inteligência emocional, propósito, liderança e comportamento humano. Sempre com profundidade, verdade e transformação. Fica comigo até o final porque você vai descobrir como reconhecer o perfil conforme em você ou nas pessoas à sua volta. Como se relacionar melhor com ele e como transformar o perfeccionismo em produtividade e equilíbrio, sem perder a essência da excelência. Então vamos falar sobre a excelência dessa identidade desse perfil. O perfil conforme, ele tem prazer em fazer o certo. Ele valoriza regras, processos e qualidade. Ele é meticuloso, detalhista e gosta de ter todos os dados antes de tomar qualquer decisão. Ele observa, ele compara, analisa e só então ele age. E é exatamente essa característica que garante segurança, constância e precisão em tudo que ele faz. Essas pessoas são extremamente importantes para qualquer time. Enquanto alguns querem correr, o conforme garante que ninguém corra na direção errada. Enquanto uns improvisam, ele assegura que haja padrão, qualidade e consistência. Mas é aqui que mora o ponto de atenção. Tudo que é força pode se tornar fraqueza se for levado ao extremo. Quando a busca pela perfeição se torna em medo de errar, o talento vai virar prisão. Preste atenção. O excesso de controle sufoca o crescimento. E eu quero aqui te trazer exemplos bíblicos. Eu quero falar de Moisés, a excelência dele, a flexibilidade de Paulo. Na Bíblia nós encontramos Moisés. Deus deu a ele instruções detalhadas para construir o tabernáculo. Cada medida, cada cor, cada material, cada detalhe. E Moisés seguiu à risca, nada escapou. Ele sabia que obedecer aos detalhes era honrar a presença de Deus. E esse é o coração do perfil conforme. Fazer bem feito não é vaidade, é adoração a Deus. Mas olha que interessante, em outro momento, Moisés foi chamado para fazer algo simples, falar com a rocha. E ele, por impulso, bateu na rocha. A obediência se tornou em rigidez. Preste atenção. O zelo virou controle. E o controle impediu Moisés de entrar na terra prometida. Isso nos ensina algo extremamente profundo. A excelência é um ato espiritual, mas o perfeccionismo é uma prisão emocional. Agora pense em Paulo. Um homem metódico, organizado, brilhante. Antes da conversão, era tão perfeccionista em cumprir a lei que se perdeu da graça. Mas quando Paulo encontrou a Jesus, ele aprendeu que a perfeição está no progresso, não na ausência de falhas. Paulo continua sendo um conforme, mas agora liberto. Ele entende que a excelência é fruto da graça, não de controle. E Paulo escreve assim: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, lá em 2 Coríntios 12, 9. Deus não busca o perfeito. O Senhor, ele aperfeiçoa os disponíveis. Então, eu quero falar para vocês outro ponto interessante, que é o conforme no mundo dos negócios. No ambiente empresarial, o conforme é aquele profissional que se entrega com padrão e consistência. Ele é o guardião da qualidade. Um exemplo clássico é Steve Jobs. Jobs revisava um simples botão de celular dezenas e dezenas de vezes. Ele acreditava que cada detalhe importava, e importava mesmo. Esse olhar minucioso fez da Apple uma referência global em design e funcionalidade, mas também trouxe desgastes, pressão e muitos conflitos entre os times. Porque o mesmo olhar que cria beleza pode destruir a leveza. O mesmo padrão que constrói excelência pode minar confiança.
E aqui está uma chave poderosa. Preste atenção. A busca pela perfeição sem empatia destrói conexões. A excelência é sustentável quando ela é compartilhada, não quando ela é imposta. Olha para isso. O conforme ele opera muito o neocórtex, a parte racional do cérebro. É o campo da lógica, da análise, do cálculo e do controle. Isso faz com que ele pense antes de agir, o que é ótimo, mas também o faz pensar demais, 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 o que pode ser um problema. Ele se apega a detalhes. Quando o sistema límbico, o emocional, ele ativa o medo de errar, o medo de falhar, o neocórtex entra em sobrecarga. O conforme trava, ele procrastina, recomeça, ajusta e às vezes nunca conclui. Por trás da busca pela perfeição, muitas vezes há uma crença inconsciente. Se eu errar, não serei amado. Se falharem por minha causa, eu perderei o controle. E esse aqui é o ponto em que a mente deixa de ser aliada e ela se torna a sua sabotadora. Preste atenção, eu quero trazer para vocês agora os pontos fortes desse perfil. O perfil conforme ele tem habilidades poderosas. Olha para isso. O conforme, ele analisa situações de forma lógica e profunda, cria processos e controles eficientes, garante qualidade em tudo que ele toca, mantém a disciplina e o foco, ele traz segurança e constância em tempos de instabilidade. Ele é o tipo de pessoa que faz o que precisa ser feito. E olha, ele faz bem. O senso de responsabilidade dele é admirável. Ele cumpre prazos, ele respeita normas, ele busca por excelência. Mas, e aqui vem o equilíbrio, ele precisa lembrar que fazer com excelência não é o mesmo que controlar resultado. E aqui também vem os desafios desse perfil, que são rigidez, autocrítica e dificuldade de lidar com o erro. Preste atenção, o conforme ele pode ser inflexível, resistente a mudanças, ter dificuldade de delegar, focar demais nos erros, procrastinar por querer o momento certo e se frustrar facilmente quando algo sai diferente do que ele planejou. Essas são as armadilhas emocionais que roubam energia e paralisam o potencial do conforme. Por isso, a palavra-chave para esse perfil é flexibilidade. Flexibilidade. Eu quero te convidar, pega papel e caneta agora e anote 3 situações recentes em que você travou, procrastinou ou se sentiu ansioso porque queria fazer tudo perfeito. Agora responde com sinceridade. O que teria acontecido se você tivesse permitido pequenas imperfeições? Esse exercício ele é libertador, porque ele mostra que muitas vezes o que te impede de avançar não é a falta de capacidade, é o medo de errar. E errar, deixa eu te lembrar, errar é humano. O erro faz parte do aprendizado e tá tudo bem errar. E aqui eu quero trazer ainda mais outro ponto. No trabalho em equipe, o conforme é aquele que centraliza tarefas. Ele acredita que ninguém faz tão bem quanto ele. E com isso, ele acaba sobrecarregado. Mas o segredo da liderança eficaz é delegar com um propósito. Você que está aí do outro lado, você não precisa fazer tudo. Você precisa garantir que tudo seja feito bem e com clareza. Por isso, se você lidera alguém com perfil conforme, preste atenção. Dê instruções claras, dados concretos e, principalmente, dê tempo para ele pensar. Essas pessoas, elas precisam de segurança para agir. E se você é conforme, por favor, aprenda a confiar. Crie sistemas de revisão e padrões de qualidades, mas permita que outros cresçam com você. Isso não diminui a excelência, ela amplia o impacto da sua liderança. E aqui eu quero trazer exemplos. Vamos falar de Davi. Davi, antes de ser rei, ele cuidava das ovelhas. Ele aprendeu a obedecer, a esperar, a ser excelente quando ninguém estava vendo. Davi, ele não precisava de holofotes para ser responsável. E essa é a essência da excelência, ser fiel no pouco para ser colocado sobre o muito. Enquanto Davi estava no campo, Davi desenvolvia disciplina, estratégia e sensibilidade espiritual. Ele não buscava perfeição, ele buscava propósito. E essa é a chave que liberta o conforme. Sair da prisão do controle e entrar no fluxo da graça. Excelência não é sobre fazer tudo certo. É sobre fazer tudo com o coração inteiro. Faz sentido para você? Olha para isso. E aqui eu quero trazer um caso real. Eu acompanhei um empresário com um perfil extremamente conforme. Ele revisava cada relatório, cada e-mail, cada planilha. Nada saía sem a sua aprovação. No início parecia maravilhoso, ótimo. Mas com o tempo, o time
perdeu a autonomia. O negócio começou a travar, os processos, e ele começou a adoecer. E quando ele aprendeu a confiar, a estabelecer padrões claros e a celebrar o progresso, tudo mudou. A produtividade aumentou, o time se tornou mais criativo e ele reencontrou o prazer em liderar. O perfeccionismo não desapareceu, ele foi redirecionado, transformado em excelência sustentável. Agora eu quero te convidar, faz o seguinte exercício comigo. Desenhe agora uma linha reta no papel. De um lado eu quero que você escreva perfeição, linha reta, perfeição, e do outro lado eu quero que você escreva progresso e marca onde você está hoje. Perfeição ou progresso? Quantas vezes você escolheu a perfeição em vez do progresso? Quantas vezes você deixou o medo de errar te paralisar? Reconhecer isso é o primeiro passo para transformar disciplina em liberdade. Vem comigo. Deus, ele não te chamou para ser perfeito. Ele te chamou para ser você, para você ser excelente naquilo que ele te criou. E a excelência, ela é evolução. A perfeição busca aprovação, a excelência busca propósito. E líderes que entendem isso crescem com equilíbrio, prosperam com leveza e lideram com sabedoria. E agora, eu quero declarar algo sobre a sua vida e sobre a sua liderança. Que o seu olhar detalhista nunca te aprisione, mas te direcione. Que o seu senso de padrão não te paralise, mas te aperfeiçoe. E que o seu desejo por fazer o certo te leve a construir algo eterno e não apenas perfeito. Eu quero lhe dizer que você que está me ouvindo aqui, você nasceu para governar com sabedoria, para liderar com verdade, para servir com excelência, mas também para viver com leveza, porque a liderança de alta performance nasce quando a disciplina encontra a graça e a excelência se curva diante do propósito. Eu quero lhe dizer que se esse conteúdo aqui, desse vídeo, contribuiu com você e fez sentido, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, compartilha com alguém que precisa ouvir essa mensagem hoje. E eu quero te convidar, comenta aqui, eu sou conforme, se você se identificou com esse perfil. Ou, convivo com conforme, se te lembrou de alguém do seu time, da sua família, da sua empresa. Eu quero ler e te responder nos comentários. E lembra, Deus não busca o perfeito. Ele aperfeiçoa os disponíveis. E nos vemos no próximo vídeo. Até lá! Tchau!